Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SMcast, podcast exclusivo aqui da SM Tratores. Primeiro podcast de uma concessionária de máquinas agrícolas do Brasil, disponível aqui no YouTube e também no Spotify. E é por esse motivo que eu te faço o convite de se inscrever aqui em nosso canal no YouTube e também acompanhar todas as nossas redes sociais e ficar por dentro das novidades da SM Tratores. Nosso SMcast está rompendo fronteiras e eu posso provar isso pela nossa convidada de hoje. Queria dar as boas-vindas a Simone Scherer, gerente comercial do Banco Aqua Finance. Seja muito bem-vinda ao SMcast. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar. Obrigada, Léo. Eu que agradeço o convite. Fiquei super orgulhosa de poder participar desse bate-papo contigo aqui em Brasília. Você já pode até me corrigir do seu sobrenome. Acertei a pronúncia? Acertou perfeitamente, que não é fácil, né? Confesso que eu te ouvi muito nos vídeos em que eu encontrei na rede social. Falei, não posso errar o sobrenome dela. Porque eu sofro muito com esse sobrenome. É? Aqui na região ninguém consegue acertar o Menegatti. O teu sobrenome é comum pra gente lá, né? Tem algumas variações, Menegatti, Meneghetti, mas são próximos. Fez boa viagem para estar aqui conosco? Muito boa, graças a Deus. Você é a convidada de mais longe a participar do SMcast até aqui. E isso para nós é um privilégio. Olha que orgulho, gente. Sinal de que a gente está rompendo fronteiras, né? Veio diretamente do Rio Grande do Sul para cá? Vim do Rio Grande do Sul hoje pela manhã. Tem um voozinho direto lá que sai 4h20 da manhã. Mas vim direto de lá, sim. Você já conhecia, Simone, a região aqui? Eu passei por aqui poucas vezes, tá, Léo? Eu já estive na Agro Brasília alguns anos atrás e passei algumas vezes em deslocamento para outras regiões, né? Mas confesso que fiquei pouco tempo. Tem alguma região que você ainda não conheça no Brasil? Porque eu acho que esse segmento do agronegócio te leva para muitas regiões, né? Assim, eu acho que a região norte do país ainda tem muito para eu conhecer e para ser explorado, né? Então, nunca estive no Piauí, Roraima, Rondônia, né? Não conheço Acre, né? Então, tem bastante coisa para conhecer ainda. Eu acho legal porque, assim, eu tenho visto que o agronegócio tem se espalhado nessas regiões, né? Assim como aqui no Centro-Oeste um dia foi desbravado, eu percebo esse movimento acontecendo em outras regiões também, né? Sim, hoje até no carro a gente estava conversando sobre isso. A gente observa um movimento de produtores já consolidados nas regiões atuais, no Cerrado, que acabam comprando áreas maiores nas novas fronteiras agrícolas, né? Piauí foi um exemplo que a gente citou no carro hoje. Então, eles acabam vendendo uma área de 1.000, 2.000 hectares no Cerrado e comprando uma área maior no Piauí, no Maranhão e outras fronteiras agrícolas, né? Foi assim que muitos do Sul vieram para a região, né? Justamente com esse propósito, né? Foi. De desbravar. Exatamente. Quando isso acontece, aí já citando a ACO, essas empresas olham para esse movimento também já para pensar, precisamos estar próximo dessas novas regiões, tem isso? Tem isso. A ACO, né, tem isso mapeado, o banco também tem isso mapeado, que são as novas fronteiras agrícolas, que a gente chama. Né? Então, o que a gente costuma observar? Como é que essa região está se consolidando e que tipo de esforço e de ferramentas a gente precisa ter e alcançar para essa região. E daí vai desde o desenvolvimento da região através de concessionárias, né, abrindo novas lojas, trazendo profissionais para ter um foco maior nessas regiões. O próprio crédito, né, do ponto de vista do banco, também faz análises, estudos para entender, qual é o tipo de cultura, né, que predomina nessa região, qual é o tipo de cautela que eu tenho que ter, qual é o tipo de ferramenta que eu tenho que alcançar, porque as regiões não são iguais, cada uma consome o produto financeiro de uma forma diferente. Eu acho muito legal, vou até tirar uma curiosidade contigo. Falando da ACO, né, o maior fabricante de máquinas agrícolas do mundo. Aí eu tô pensando aqui com a cabeça de concessionário, né? Que é o caso da SM Tratores. Às vezes a gente não tem a dimensão disso tudo. É tudo isso mesmo? Qual o tamanho da representatividade que a ACO tem? É tudo isso, mais um pouco, eu acho. Não, realmente, assim, a ACO é a maior fabricante, né, de equipamentos no mundo, presente
em todos os países, né? Eu tenho bastante contato e recebo bastante material dos meus colegas que atuam nessa parceria que a gente tem com a ACO em outros países, e é impressionante ver a força que a ACO tem nos mais diferentes países que a gente pode imaginar. Então, eu recebo vídeo da Alemanha, recebo vídeos da Itália, recebo dos Estados Unidos, de todos os países, a ACO com a mesma força e com a mesma presença nas regiões, né? Equipamentos que antes eram muito locais, né? Então, os equipamentos eram produzidos aqui para o mercado brasileiro. Hoje, a gente vê projetos globais que têm o mesmo nível de sucesso em todos os países, né? E se adaptam muito bem os projetos à necessidade de cada país e cada região. É incrível de ver. Não, isso é muito legal, porque a gente fica aqui muitas vezes centrado nas nossas unidades e, poxa, fazemos parte do maior grupo de fabricantes de máquinas agrícolas do mundo. Isso é muito interessante, né? É motivo para se orgulhar. Com certeza. Né? E eu queria até também outra curiosidade, todas as vezes em que eu ouvi falar do ACO Finance, foi associado ao DLL, ao banco DLL. Isso. O que são junto e o que é diferente entre os dois? Tá, vou voltar 30 anos na história. O DLL, ele é uma empresa do Rabobank, né? Ele é o braço financeiro do Rabobank, tá? E cerca de 30 anos atrás, a ACO Global procurou um parceiro para ser o seu parceiro financeiro, né? No financiamento das suas máquinas, dos seus equipamentos. Nessa jornada encontrou o DLL, que é um parceiro global, né? Então o DLL, a ACO está presente em todos os países, e o DLL, da mesma forma, está presente em todos os países para suportar a ACO. A ACO e o DLL juntos montaram uma joint venture, que a gente chama de ACO Finance, que tem no mundo tem um pouco mais de 30 anos, aqui no Brasil são 25 anos, a gente está completando 25 anos agora esse ano. Tá? Então, é uma joint venture entre a ACO Global e o DLL. Que legal. Tá? Então, eles juntos têm essa empresa, que é a ACO Finance, que é especializada e focada para financiar os equipamentos da Massey. Perfeito. Perdoe minha ignorância. Não. É porque eu, de fato, eu aproveito para tirar essas curiosidades. Aqui gosto muito disso, né? E eu percebi que você também gosta muito de comunicação. E eu queria te perguntar, você enxerga essa importância de comunicações como essa para o segmento do agronegócio? Eu acho que ela é fundamental. Eu acho que em qualquer segmento, tá? Eu acho que a comunicação informa, esclarece, nos ajuda a corrigir rotas e até a ampliar o nosso pensamento e o nosso horizonte de atuação. Então, a comunicação, seja ela no formato escolhido pelas empresas ou pelas pessoas, ela é válida e ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. Né? Como seres humanos, como profissionais, como negócio, eu acho que a gente não consegue evoluir sem um bom braço de comunicação. Tudo hoje é comunicação, né? Tudo. Eu percebo pessoas tentando se comunicar, empresas quebrando a cabeça para conseguirem se comunicar, que de fato acho que se tornou a chave, né, de qualquer sucesso, de qualquer negócio, a comunicação, né, seja ela interna ou externa, né? E seja positiva ou negativa, né? Ela tem o mesmo impacto sobre as pessoas. Vai gerar impacto de qualquer forma. De qualquer forma, tu querendo ou não. Mas eu queria voltar um pouco no tempo, porque eu particularmente gosto muito de ouvir histórias. Né? E tendo a sua oportunidade aqui, esse privilégio desse bate-papo, queria poder ouvir um pouco das suas histórias lá de origem. A gente estava falando antes nos bastidores, você contou um pouco das suas experiências como gaúcha, chimarrão que você gosta. Sim. Gaúcha de onde? Gente, agora ele pediu para voltar muito no tempo. Não, eu nasci em Bagé, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Mais na região da fronteira, né? Região dos Pampas, que a gente chama, mas eu vim morar em São Leopoldo, que é uma cidade próxima de Porto Alegre, ainda pequena, eu tinha acho que 2 anos de idade, e moro em São Leopoldo desde então, nunca saí para morar em outro lugar. Tive uma breve tentativa de morar em Porto Alegre, né, a capital, mas confesso que eu senti falta da minha família, senti falta, são só 40 quilômetros, gente, mas eu senti falta igual. Então, esses 40 quilômetros no dia a dia, nos finais de semana, acabavam pesando, e daí eu decidi que realmente ficar em São Leopoldo era o meu lugar.
e gosto de morar lá, minha família mora lá. Confesso que eu não me prendo, né? Apesar de gostar de estar lá, eu não fico presa, porque eu viajo bastante, né? Principalmente a trabalho, principalmente pelo Brasil. Então, o lugar que eu menos fico é na minha casa. Mas quando eu não estou viajando a trabalho, é lá que eu gosto de estar. O coração permanece lá. Permanece lá. Eu acho que é um privilégio, porque a região lá do sul, você me corrija se eu estiver errado, é a origem da agricultura no Brasil? Vem do sul, não? Eu acho que a gente pode dizer que sim, porque se a gente observar, várias regiões, vários estados foram desbravados por agricultores sulistas, né? Pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná. Eu viajo bastante, converso bastante com os produtores, e assim como tu também gosto de ouvir as histórias de como eles chegaram aonde eles estão hoje. Não só onde eles estão em termos de desenvolvimento do negócio, mas como é que vocês chegaram nessa cidade, nessa localidade aqui. E adoro ouvir as histórias, e tu ouve histórias incríveis, assim. E hoje durante o almoço, eu perguntei, né, para o Carlinhos, né, mas me conta como é que tu chegou aqui, né? E ele compartilhou a história dele, e todas elas têm, acho que, algo em comum, né, que é a coragem. Né, a coragem de largar o seu conforto, ou as suas, às vezes nem tanto o conforto, mas a sua situação atual, e desbravar uma coisa que não conhece, que não tem experiência, né? A gente sempre, não, mas eu não tenho experiência, preciso buscar esse conhecimento. Não, essas pessoas saíram sem isso. Né? E elas construíram isso com esforço, com trabalho, com dedicação, com a ajuda de outras pessoas. A gente observa que nessas histórias bonitas sempre tem alguém que estava junto com aquela pessoa, ajudando. Né? Então, é muito legal de ver. Assim. Acho que é o mais admirável, né, dos agricultores, é a coragem. A coragem. Eu percebo isso também, e tenho oportunidade de presenciar quando a gente visita agricultores nas fazendas. Eles largaram tudo. Digamos que um certo conforto, às vezes não de condição financeira, mas o conforto de estar próximo da família, numa região já conhecida, e vieram para um lugar onde tiveram que, de fato, desbravar tudo, né? Exato. Mas a sua infância foi marcada por ver isso acontecer, de família? Não, confesso que não, né? Porque eu nasci em Bagé, a minha mãe era de Bagé, e o meu pai era de São Francisco de Paula. Né, que é uma cidade mais próxima da Serra Gaúcha. Meu pai estava em Bagé para estudar, ele fazia faculdade lá, conheceu minha mãe, né, se apaixonaram, vim eu. E daí, depois disso, ele veio para São Leopoldo, né, com a família, que daí já era eu, a minha mãe e ele. Depois vieram meus irmãos e os meus tios, que também eram de São Francisco, os irmãos do meu pai, também se mudaram para São Leopoldo. Então, a família acabou ficando toda muito próxima. E os meus avós, que não moravam em São Leopoldo, moravam em São Francisco, que é uma cidade de 1h10 de distância. Então, era muito fácil a gente estar junto. Então, não consigo comparar o quão fácil foi a minha jornada, né, com uma dessas pessoas que viajaram quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros longe das suas famílias para construir o que a gente conhece hoje. Né? Você, então, não teve, a sua infância foi urbana, ou você já teve ligações com o campo desde cedo? Não, minha infância foi bem urbana, bem urbana. O meu avô, né, o pai do meu pai, ele tinha uma areazinha de terra, né, em Tainhas, que é uma cidadezinha perto de São Francisco. Lá a gente plantava só, né, hortifruti, coisas para o consumo da família mesmo, mas era muito uma viagem de fim de semana. Né? Então a gente ia para lá no final de semana. Muito provavelmente para o meu avô não era, né? Mas para a minha geração, quando a gente chegou, era muito uma construção de fim de semana. Então, a gente construiu açude, a gente botou peixe no açude, a gente plantou, a gente colheu, mas era muito uma brincadeira de fim de semana para a família toda. Era um momento que todos os irmãos, todos os primos se reuniam e todo mundo trabalhava ali naquela produção familiar. Né? Mas ela não tinha nenhum objetivo de comercialização, nada. Né? Esse foi o mais perto que eu cheguei na minha infância. Então, essas primeiras lembranças, né, de contato com o universo do agro ali. São minhas primeiras lembranças. E quando que isso começou a se inclinar para se tornar a sua área de atuação profissional? É bem bacana, tá? Porque primeiro eu me apaixonei pela empresa que eu trabalho.
Eu não estava, o meu foco ali naquele momento não era o agro, né? Eu conheci a empresa através de uma amiga que trabalhava lá e eu pensava, nossa, que lugar legal de trabalhar, né? Eu achava um ambiente jovem, descontraído. Eu disse, olha, eu quero trabalhar nesse lugar. Eu acho que as pessoas são felizes trabalhando aqui. Essa foi a minha primeira reação quando eu conheci as pessoas que trabalhavam na empresa antes de trabalhar lá. E daí eu ficava, né, para minha amiga, olha, me indica para trabalhar lá, me indica para trabalhar lá. E aquela indicação não vinha. Daí, gente, vou ter que fazer por mim. Sim. Daí eu estava na faculdade ainda, daí eu vou lá, né, pesquisar as vagas de estágio, achei uma vaga de estágio na empresa, que é a empresa que eu trabalho até hoje, né? E me candidatei para aquela vaga. E fui, daí me chamaram para entrevista, daí estava demorando o processo, eu fiquei ligando, eu disse, olha... E daí eu me lembro que na época a pessoa que me entrevistou disse, olha, eu acho que tu já tem muita experiência para essa vaga de estágio. Eu disse, olha só, eu quero trabalhar aí. Eu não, abro mão de outras oportunidades. Eu quero trabalhar aí. Mas foi uma paixão pela empresa, né, num primeiro momento e não pelo agro. Então, eu entrei na empresa, né, nessa insistência toda, consegui convencer o pessoal a me contratar. E daí fiquei ali trabalhando 3 meses numa área de suporte, uma área mais interna. Na época a gente usava fax ainda. Isso foi 20 anos atrás. E logo em seguida me convidaram para trabalhar na área comercial. E daí, naquele momento, a área comercial era composta de 4 pessoas que faziam um atendimento dos concessionários da rede Massey Ferguson. E daí alguém, né, me ouviu falando e disse, olha, não quer trabalhar no comercial? Eu disse, olha, eu quero. E fui para o comercial. Ali eu me encantei pela Massey. Ali eu me encantei pelo agro. E eu não consigo imaginar fazer outra coisa senão isso, sabe? Então eu gosto e até hoje eu trabalho na área comercial. Hoje eu sou gerente responsável pela marca Massey dentro do banco no país todo e sou completamente apaixonada, da mesma forma que eu era 20 anos atrás. O trabalho mudou muito, né? Porque na época a gente usava fax, hoje a gente já tem celular, tem reuniões virtuais, tem podcasts, né? Na época a gente não tinha, na época era atender telefone mesmo. E me apaixonei naquela época e até hoje eu sou apaixonada. E aí entrou a minha paixão pela massa e pelo agro e uma paixão que não acaba, entendeu? Isso é bom. Mas é recente. 20 anos é recente. Já era a fábrica da ACO lá no Rio Grande do Sul ou tinha uma outra, digamos que uma parte administrativa? Não, lá era lá em Canoas, a fábrica da ACO, até hoje existe essa planta em Canoas, né? Produz tratores no Rio Grande do Sul. Essa planta ainda existe, ela ainda é em Canoas. O que mudou de lá para cá é que o escritório da ACO, né, no Brasil fica em Jundiaí. Então, um escritório mais centralizado, perto de aeroporto, um movimento que aconteceu, né, nos últimos anos com as grandes empresas. Você teve influência familiar nessa sua escolha profissional? Não tive. Você determinou que queria atuar naquela área, mas você enxergava esse tamanho já que a empresa tinha globalmente ou você focou no local ali? Não, eu foquei no local. Eu não era tão jovem, né? Eu tinha, na época, 26, 27 anos. Eu tinha, assim, alguns desejos pessoais, né? Eu quero que a minha vida seja desse jeito, eu quero poder viajar, eu quero poder construir as minhas coisas. E eu me lembro que eu trabalhava numa concessionária de carro e a gente recebia muito executivo na concessionária. E eu olhava aquelas pessoas, um dia elas estavam no estado, outro dia elas estavam no outro, e eu olhava, gente, eu quero isso, entendeu? Eu quero ser assim também. A gente tem que cuidar o que a gente deseja, viu? Sim. Porque hoje a minha vida é exatamente assim. Exatamente assim. Exatamente assim. E, claro, muitas vezes é cansativo, né? Viaja para um lado, viaja para o outro. Mas também é muito gratificante, né? Pela quantidade de pessoas que eu conheço. Então, assim, eu tinha pequenas ideias de como eu gostaria que fosse a minha vida. E daí eu conheci a empresa. Me apaixonei por aquela empresa. Eu não tinha certeza se aquela empresa ia me entregar aquilo que eu queria para a minha vida. Mas entrei na empresa, eu me sentia parte da empresa, senti orgulho do trabalho que era feito. Daí conheci a Massey, eu tinha
prazer de atender a massa e os concessionários, as histórias dos concessionários, porque eu trabalhava no atendimento, mas não era um call center. A gente não tinha um call center. Então, eu atendia e falava com uma pessoa. A pessoa ligava para o banco e falava comigo, ou com um colega meu. Mas tu sabia o nome de quem tu estava falando, tu sabia a história atrás daquela voz. Então, as pessoas falavam do filho, do casamento, né, da esposa. Era tudo muito familiar, né? Sim. E eu sou meio apegada mesmo, né? Já comentei aqui. Então, aquele ambiente familiar, né, onde as pessoas se conheciam e se preocupavam umas com as outras, foi o que foi me preenchendo e me fazendo ficar, né? E eu te diria assim que hoje ainda é assim. Ainda né? é assim? Ainda é. Mudou muita gente, mas o nosso jeito de fazer as coisas ainda é esse. Né? Então, quando eu tenho que pedir alguma coisa dentro do banco, eu tenho que negociar algum crédito, eu fico assim, o meu sentimento é, aquela pessoa que eu conheço, que eu sei o nome, confiou esse problema para mim, eu preciso resolver esse problema. E muitas vezes tem uma história por trás daquele desejo de adquirir um maquinário, né? Exatamente. Legal. Mas eu achei que tinha perdido um pouco disso por esse atendimento hoje, em geral, né? Um pouco mecanizado, robotizado. Então ainda existe esse atendimento que cria conexão diretamente com o produtor ali no caso. Ainda existe, e eu diria que no agro isso é muito forte. As pessoas no agro, elas fazem negócio com quem elas conhecem. Elas gostam ou preferem fazer negócio com quem elas conhecem. E confiam, né? A confiança tem um peso grande, né? E quando a negociação é fria, né, que a pessoa não tem com quem falar, não sabe quem é, ou muda a pessoa toda hora, fica aquela sensação assim, tá, mas essa pessoa está me pedindo tal coisa, ela não confia em mim, então. E a falta de confiança dentro do agro é quase uma ofensa. Verdade. Né? Então, eu acho que muita coisa mudou, a gente trouxe novas tecnologias, mas esse jeito de conhecer a pessoa a gente não perdeu. Que é o que fez a empresa ser o que é, né? É isso. Então não dá para perder a essência dela, a cultura dela, né? E é engraçado que tem concessionários que estão com a gente há 25 anos, que trabalham com o banco há 25 anos, desde a época do fax. E eles não se referem a gente como Aquafinance, eles se referem ao nosso banco. O nosso banco. O nosso banco. E tu observa na fala deles o orgulho de terem feito parte da construção dessa história. O orgulho de verem, depois de 25 anos, aquele projeto que começou lá atrás com fax, né, tá ali resistindo ao tempo, inovando, trazendo novas tecnologias. Mas a gente ainda conhece as pessoas. Que legal. Né? Em algum momento você não desejou essa carreira corporativa? Não me lembro de não ter desejado, tá? Em 2005, eu entrei no banco em 2003, tá? Em 2005, eu tive algumas dúvidas, né? Daí, naquele momento, eu optei por sair do banco, né? Então, sair foi sofrível, porque eu chorava, né, como se a minha vida estivesse acabando. Mas foi uma decisão minha. Fui trabalhar num outro projeto que foi super bom para eu saber o que eu não queria. Que legal. Né? Então, eu disse, eu não experimentei nada que eu gostei, né? No tempo. Eu fiquei fora quase 2 anos. Não experimentei nada que eu gostei. Mas eu aprendi a me conhecer mais, o que fazia sentido para minha vida, o que não fazia, o que eu definitivamente não gostava de fazer. E daí, quando eu voltei com um olhar mais maduro para minha carreira, para as coisas que eu gostava, para aquilo que me preenchia, aquilo que não me preenchia. Sim. E quando eu voltei para atender a Massey. Né? Então, eu saí quando eu atendi a Massey e voltei para atender a Massey. Que era a paixão que você tinha deixado. Que era a paixão que eu tinha deixado. Que legal, que legal. Depois passei por outras unidades de negócio dentro do banco, mas eu sempre volto para a Massey. Isso é bom. Eu sempre comento muito nas redes sociais, quem tem Massey tem história, né? Exato. Para contar. E é de fato, tanto quem que adquire um maquinário, quanto quem trabalha também fornecendo, né? Exato. Você recorda das maiores dificuldades que teve nesse início da carreira? Você desejou tanto ingressar, quando ingressou, era o que você esperava? Ou teve muita dificuldade? Eu acho que tem dificuldades. Eu acho que toda carreira apresenta alguns desafios. Eu acho que no meu caso, eu tive dificuldades em relação à minha maturidade, em relação ao que eu queria ou o que eu não queria, o que me servia, o que não me servia.
Acho que teve questões de ser um ambiente absolutamente masculino. Ainda é, né? Eu acho que está melhorando, a gente vê a presença feminina cada vez maior em feiras, eventos, concessionárias, mas não era assim 20 anos atrás, né? Então, tinha essa barreira, sim. Quando eu fui crescendo na carreira, essa barreira ficava mais visível, Sim. né? Antes de mim, a gente não tinha, no banco, a gente não tinha nenhuma gerente comercial mulher no agro. Nenhuma. Né? E daí, de repente, eu estava ali, eu tinha sido promovida, e daí aquelas pessoas que eu atendia no telefone, como suporte, agora eu tinha que negociar com elas. Então, sim, dá medo. Sim. Dá medo. Não é fácil, não é tranquilo. Acho que tiveram questões também, próprio idioma, né? Aqui no Brasil a gente fala português, aprender outro idioma é difícil, é uma barreira. O banco é uma empresa, assim como a ACO, é uma empresa global. Então as oportunidades elas vêm acompanhadas de exigências, né? Como, da sua capacitação, né? Exatamente, como formação, habilidade para falar outros idiomas. Então isso também eu ia até dizer que foi um desafio, é um desafio constante, né? Porque a gente está sempre aprendendo, sempre se reciclando. Então, essas coisas todas são desafios, né? Cada um no seu tamanho, no seu momento, mas eles existiram, assim. Sim. Mas eu acho que eu sou privilegiada de trabalhar numa empresa que oferece todo o suporte. Né? Então, as oportunidades elas não são retiradas. O desafio é dado. Olha, tu tem esse desafio. Tu quer ou tu não quer? Se tu quiser, a gente vai te ajudar. E eu sinto e recebo esse suporte desde sempre. Né? Que legal. E mesmo em meio a esse ambiente que você encontrou no início, você teve muita inspiração de outras mulheres? Mesmo que não tivesse no ambiente da empresa, mas que trouxe de fora? Não tinham tantas. Toda vez que a gente passa por algum trabalho desses de carreira, desenvolvimento de carreira, e que perguntam as nossas inspirações, na maioria das vezes essas inspirações foram masculinas, né? Mas em que sentido? Assim, até nas pequenas coisas, porque eu tive a sorte de trabalhar com executivos homens que gerenciaram, né, as áreas em que eu trabalhei e que nunca olharam para o fato de eu ser mulher como um ponto negativo. E sempre me incentivaram e me apoiaram e me deram oportunidade para crescer e para alavancar minha carreira. Então, acho que eu tive a sorte de trabalhar com essas pessoas que não eram mulheres, né? Mas que, de alguma forma, olharam para o fato de eu ser mulher como uma coisa positiva. Né? E hoje, a gente tem, na empresa, a gente tem um programa de mentoria feminina. Que legal. Que é exclusivo para ajudar outras mulheres a desenvolver suas carreiras, né? Para que elas não tenham que passar né, pelo mesmo caminho. Eu estou no 3º ano como mentora nesse programa, sou apaixonada por esse programa. E a gente não pode ignorar as coisas, né? Então, o meu objetivo nunca é dizer que essas coisas não acontecem. Não, acontece, existe, é um ambiente masculino, mas a gente precisa usar ferramentas, alcançar ferramentas, confiar no nosso potencial, né? Aproveitar as oportunidades que se desenham, né? Mostrar qual é o valor que tu tem, não se esconder. Então, acho que tem muita coisa que dá para contribuir para que outras mulheres não passem por isso. Né? Então, às vezes, algumas mulheres olham assim, não, ela está nessa posição, então, para ela foi fácil. Não foi, como não foi para nenhuma mulher que ocupa essas posições. Sem dúvida. Né? E quais as barreiras que você mais teve de dificuldade por ter esse papel de uma mulher no ambiente prioritariamente masculino? Era só a proporção, quantidade ali desproporcional, ou você sentiu que exigia mais de você passar credibilidade, confiança para os demais? Bom, tem coisas que são nossas e tem coisas que são do ambiente, né? Então, além da proporção, né? A proporção, por que ela é significativa? Porque tu te sente sozinha, né? Então, não foi uma nem duas reuniões que eu fui que eu era a única mulher na sala.
né? E daí tu fica pensando assim, tá, como é que eu vou falar, né? O que eu vou falar? Vou falar uma bobagem? Não vou falar uma bobagem? Como é que eu vou me posicionar? Todas essas preocupações estão na tua cabeça. Até mesmo saber se teria oportunidade de... Exatamente. Então, a proporção ela é significativa porque ela te faz sentir sozinha. Mas eu acho que tem as questões que a gente se exige, né? Aí eu tenho que ser perfeita nessa entrega. Eu não posso errar. Eu não posso falhar. Eu não posso por quê? Todo mundo pode. Com certeza. Né? Todo mundo falha. Mas a gente traz uma exigência de não falhar. Nunca. Para não dar, digamos que, motivos para dizer, olha aí. Exatamente. E isso é um peso. Né? Entendi. É um peso que a gente não deveria carregar. Nenhuma pessoa deveria carregar. Nem as mulheres. Sim. E eu acho que um outro ponto que é bem importante, que a gente chama dos micromachismos, que são comportamentos que nós todos aceitamos como normais, mas que denotam um certo preconceito, né? Acontece no dia a dia. Que acontece no dia a dia. Então, a gente está aqui conversando e se tivesse um homem aqui do lado, tu dirigiria a palavra para o homem. Não estou dizendo tu especificamente, óbvio, né? Sim. Mas acontece, né? Bom, está uma mulher e um homem, o outro homem dirige a palavra para o homem. E não para a mulher, que às vezes tem ali a propriedade do que está sendo discutido. Algumas pessoas que falavam comigo todos os dias, tem esse assunto aqui para resolver, não, eu vou ligar para o chefe da Simone. Por que vai ligar para o meu chefe se sou eu que vou resolver? Né? E nesse sentido é muito positivo que os gestores, as lideranças prestem atenção, porque o meu gestor direto ele é uma pessoa super aberta. Então toda vez que isso acontece ele me devolve, né? Fulano me ligou, né? Tô te passando. Então ele é uma pessoa atenta, não deixa esse tipo de situação se criar, mas existe. Só que ele é tão sutil que a gente não presta atenção. Eu não prestava atenção. Se tu me fizesse essa pergunta, talvez 10 anos atrás, a minha resposta fosse ser outra. Porque a gente não tinha esses programas de liderança feminina dentro da empresa. Todos esses programas, eles trazem à tona o problema. Que antes a gente não presta atenção. Daí uma mulher como eu, que sou mais extrovertida, eu não vejo o problema, né? Eu vou indo, entendeu? Vai até alguém me aquilo. barrar, Sim. eu vou indo. Mas se tu pega uma mulher mais tímida, mais reservada, mais sensível, daqui a pouco ela não vai ter os mesmos recursos. Então, trazer isso à tona faz com que a gente preste atenção, porque a gente tente corrigir esses comportamentos dentro da empresa. Não são comportamentos de homens ou mulheres, somos Geral. todos nós, são gerais, o comportamento é geral. A gente observa mulheres com esse tipo de comportamento. Eu mesmo devo ter tido em vários momentos esse tipo de comportamento. Então, trazer a discussão, ter esses grupos para discutir o problema, faz com que a gente preste atenção. E daí ele fica visível. Então, 10 anos atrás ele não era para mim um problema. Né? Hoje não, gente. Sim, isso existe. Existe e eu não gosto. Sim. Né? Então, um ambiente desse um ambiente empresarial que não cuida desses detalhes, acho que ele pode limitar até a capacidade profissional dos envolvidos, né? Que vão se sentir de alguma forma desamparados ou algo do tipo, né? Sem dúvida. A gente fala muito de diversidade lá na empresa, né? Diversidade no geral, né? Gênero, orientação sexual, PCD, racial, religião, e no sentido realmente de acolher, e não porque a gente é legal, porque um ambiente diverso, né, traz mais criatividade, traz resultados mais positivos para a empresa, porque as pessoas merecem ser respeitadas. Sim, né? sem dúvidas. Todos nós temos talentos para desenvolver e coisas que a gente já é bom, né? Enfim, nós temos experiências que contribuem de formas diferentes para o mesmo propósito, né? E a gente trabalha muito isso. Eu acredito que a gente tem conseguido, né, ter bons resultados a partir disso. Hoje a gente tem, na questão de gênero, que foi a primeira questão de diversidade que a gente trabalhou dentro da empresa, hoje a gente tem 50% do nosso quadro são mulheres
E a gente tem mais de 30% das mulheres em posições de liderança. Que legal. A gente ainda tem desafios, né, em relação ao top management, né, mulheres em posição de alta gestão, mas a gente está nesse caminho. E quando a gente olha o nosso pipeline de sucessores, né, que são aquelas pessoas que estão mapeadas para assumir posições de liderança, mais da metade dessas pessoas são mulheres. Então já sinaliza que vai chegar lá. Exatamente. Mas você acha que demorou para startar isso daí com a sua experiência? Demorou. Eu estou falando de um movimento que tem 6, 7 anos. Nossa. Eu trabalho há 20 na empresa, né? Então, é um movimento ainda muito recente. Acho que a gente tem muitos desafios pela frente. Não é uma jornada fácil. A impressão que eu tenho é que se a gente piscar o olho e parar de prestar atenção, a gente dá 2 passos para trás. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento, né? Fazer os movimentos, fazer com que as pessoas percebam que a gente valoriza isso. Até tem uma questão interessante. Esse ano, a gente participa do ranking da GPTW, né? Que é as empresas lá, Great Place to Work. Esse ano foi o primeiro ano que a gente participou no ranking de melhores empresas para as mulheres trabalharem. Legal, e a gente foi ranqueado esse ano, né, como uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem. Então, é o primeiro ano, a gente fica super orgulhoso, porque a gente observa, né, isso como uma coroação de todo o trabalho que a gente vem fazendo. Sem dúvidas. Né? Aí você olha um pouquinho para trás e você já fala, valeu a pena comprar essa briga. Valeu a pena. E tem muitas mulheres comigo nessa briga, né? A gente tem hoje lá bastante mulheres, várias em posição de liderança, e todas brigam pela mesma causa. Hoje o ingresso é muito maior, você já percebe isso? De mulheres no segmento do negócio como um todo? Sim. Não, e até eu levantei um dado bem recente no banco, que é o número de mulheres como tomadora principal do crédito. Né? Porque no agronegócio, se a gente observar, se tu pegar reportagens mais antigas, né, um pouco mais para trás, tu vai ver sempre a mulher na condição de esposa do agricultor. Né? Eu sou a esposa, eu sou a companheira, eu ajudo a cuidar da fazenda, eu apoio, eu cuido para que tudo funcione bem, como a gente faz na casa da gente. Hoje a gente tem mulheres que decidiram ser produtoras rurais, ou porque herdaram as terras, ou porque são as sucessoras dos seus pais, né? E a gente vê esses pais produtores rurais preparando as suas filhas para serem sucessoras, ou porque não tiveram filhos homens, ou porque os homens não quiseram, né? Eu até conheci um produtor que ele tinha 2 filhos, um homem e uma mulher. A mulher estava na fazenda com ele, ela era agrônoma, e o filho tinha optado pela atividade religiosa, né? Sim. Então, ele foi era padre, eu acho, não me lembro agora, mas ele não estava na fazenda, quem estava era ela. Né? Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa, né, num banco, num outro banco, a esposa dele é produtora rural. Assumiu toda a operação. Ela não ajuda ele, ela é a produtora rural. Então, a gente tem esse protagonismo feminino mais presente do que era no passado. Então, o ano passado, se eu não me engano, 10% dos financiamentos eram a mulher como tomadora principal do crédito. Esse número, esse ano, já está em 16%. Que legal. Então, eu acho que é um espaço aí que está se abrindo. Acho que vale as empresas observarem isso, para que nos seus quadros de funcionários, de vendas, tenham mulheres vendedoras, tenham mulheres capazes de acolher bem essa produtora rural, né, sem que ela se sinta menosprezada ou desvalorizada, né? Então, acho que é bem importante, né? Tu perguntou lá no começo como é que as empresas olham essas novas regiões. Sim. Essas novas regiões e esses novos comportamentos da sociedade, né? Que legal. Então, é importante a gente ter mulheres em todos os segmentos. Sem dúvidas. E com certeza, se a gente vá para uma fazenda que é tocada por mulheres, vou assim dizer, você vai perceber diferenças no trato ali, acho que visíveis, né? Dá para perceber essas diferenças, né? Como conduzem as operações, o cuidado, os detalhes. Acho que isso é o maior diferencial, né?
nós somos diferentes, por essência, por natureza, e nós juntos, a gente pode fazer melhor do que nós separados, né? Eu não gosto muito de polarizações, né? Homens ou mulheres, né? Nenhum tipo de polarização. Então, eu acho que a gente não precisa entrar numa guerra, né, de quem é melhor ou quem é pior. Eu acho que a gente tem habilidades diferentes. A gente vai prestar atenção e dar foco em coisas diferentes. Isso vale tanto para o gênero como para questões culturais. Eu daqui a pouco venho lá do interior do Rio Grande do Sul, a gente vai montar um projeto junto, eu tenho uma formação diferente da tua e nós juntos com certeza vamos chegar a algum projeto diferente do que seria o meu individual ou o teu individual. Porque a gente tem culturas diferentes, formações diferentes, gêneros diferentes. Então, é uma complementariedade de habilidades. Né? Essa junção só agrega, né? Só agrega. Que legal. Só agrega. É muito legal ouvir que você já superou tudo isso desde o início da sua carreira. E hoje acumula quanto tempo de área corporativa? Nessa empresa são 20 anos. Né? Antes disso, eu trabalhei 6 anos numa concessionária de carro. Né, que foi ali onde cresceu o meu sonho de ser uma executiva. Né, e acabei entrando nessa empresa e ficando. Que legal. Uma curiosidade minha também. O que de mais vantagem tem nessa longevidade dentro de uma mesma organização? Eu acredito que tragam muitos benefícios. Trazem. Né? Eu acho que o mais interessante, e eu nunca trabalhei em outra empresa tanto tempo quanto eu trabalho nessa, né? Acho que me faltariam anos de vida. Mas eu trabalhei 6 anos numa empresa que era uma concessionária de carro, um grupo familiar, muito grande, mas familiar. E daí vim para essa empresa que, em número de funcionários, quando eu entrei nessa empresa, ela tinha menos funcionários que a empresa familiar que eu trabalhava. Eram 80 funcionários. E hoje nós somos bem mais funcionários, né? Mas eu acho que o principal ponto é tu te reinventar junto com a empresa. Né? Eu aprendi muito com a empresa. Tanto nessa empresa que eu trabalhei durante 6 anos, antes dessa minha experiência atual, quanto nessa que eu estou há 20 anos. Na primeira experiência, eu estava na faculdade ainda, e a empresa era muito inovadora. Então, todas as ferramentas de gestão, novidades de gestão, a empresa incorporava à sua rotina. E eu trabalhava junto com uma das sócias da empresa e eu acabava sempre envolvida. E eu estava fazendo a faculdade. E eu dizia, gente, a empresa ela é o meu laboratório. Né? Porque eu conseguia sair da faculdade com uma aula teórica, chegar na empresa e ver aquilo sendo aplicado. De novo, acho que eu tive sorte de trabalhar com uma gestora na época que era super à frente do seu tempo. Era uma mulher. E tu me perguntou se alguma mulher me inspirou e na hora eu não me lembrei dela, mas ela, com certeza, foi uma dessas pessoas, uma mulher extremamente forte e que estava sempre pensando em como fazer melhor. Então, aprendi muito com ela. Era o meu laboratório. Daí vim para essa empresa, daí já formada, né, com outro propósito, né, com algum nível de ansiedade. Gente, né, a minha carreira está começando, entendeu? Onde é que eu vou parar? Expectativa lá em cima. Lá em cima. E as coisas não andam na velocidade da nossa expectativa. Com certeza. Né? Então, eu tive que aprender a gerenciar isso. E ao longo desses 20 anos, a empresa teve muitos momentos de transição. E eu acho que a parte mais incrível é tu conseguir te reinventar junto com a empresa. Tu não ficar paralisada. Para mim, um evento bem marcante na empresa foi o ano de 2014. A gente teve uma reestruturação gigantesca, né? Estrutura, posições, áreas dentro da empresa. Foi, assim, super significativo. Né? E a posição que eu ocupava naquele momento deixou de existir. Né? Olha, a tua posição não vai existir mais. E agora? E agora? O que eu vou fazer? Né? Não te prepararam para isso, né? Não estava contando com essa possibilidade. Naquela ocasião, a empresa me ofereceu uma outra posição, que não era uma posição que eu tinha desejo de ocupar. Né? E ali eu aprendi sobre protagonismo, né? Sobre tu tomar as rédeas. Eu tenho muito mais anos de vida do que eu tenho de carreira. E sempre será assim. Então,
quem tem que determinar para onde a minha carreira vai sou eu, não é a empresa. A empresa ela vai me dar ferramentas, ela vai ser um instrumento, mas não é ela que vai dizer para onde eu vou e para onde eu não vou. Legal. E daí eles me ofereceram essa posição que não era o que eu queria. Eu disse, olha, gente, eu agradeço, mas não é o que eu quero. Eu disse, e agora, né? Ousadia minha, né? Foi meio ousado, porque eu vou para onde, então, Quis né? tanto estar aqui e agora estou tomando decisão de não permanecer. Exato. Mas, enfim, né? A minha posição deixou de existir, a empresa está me oferecendo uma posição que eu não quero, né? Não sei o que vai acontecer, né? Já declinei a proposta, não sei o que vai acontecer. E daí, nesse momento, surgiu, a empresa pediu para eu interinamente ficar responsável pela área comercial, né? Porque tinha havido muita troca de pessoas, coisas. Não, gente, podem contar comigo, estou aqui, adoro isso aqui, vou ficar aqui. Fiquei interinamente, daí abriu uma vaga para essa posição. E a gente tem uma política interna que todas as promoções são abertas, vagas, para que todos tenham condições de participar. Então, ninguém é escolhido. Né? Tu te candidata, demonstra teu interesse. Internamente. Que legal. Te candidata, demonstra teu interesse, passa pelo processo seletivo. E se tu for escolhido, a posição é tua. E daí abriu a vaga para gerente comercial. E eu não tinha essa ambição até então. Não tinha. Eu achava que era um cargo muito grande para mim naquele momento. E daí vem aquelas questões de ser mulher, de achar que merece menos. Né? E daí abriu a posição, eu disse, né, falei com um gestor que estava interinamente também na posição, eu disse, olha, vou me candidatar. Ele, por favor. Então tá. Me candidatei, participei do processo seletivo, e eu me lembro que estava demorado aquele processo seletivo. Daí um dia eu chamei ele, deu, olha só, não quero pressionar, mas tem outras pessoas do time participando do processo seletivo e eu preciso tomar decisão sobre a alocação nas regiões, porque eu ocupava a posição interinamente. Entendi. Então eu preciso saber se alguma dessas pessoas foi selecionada ou não, para eu decidir se eu contrato alguém ou não contrato alguém. Então eu pressionei, mas não no sentido de saber se eu tinha sido escolhido ou não. Mas era uma necessidade. Uma necessidade do negócio. E daí, naquele momento, né, meu gestor interino na época deu um sorrisinho dele, não. A gerente dessa posição já foi escolhida. Eu entendi que era eu, né? Ela já estava até executando a função. Né? Exatamente. Mas eu entendi que era eu e fiquei super feliz, coisa e tal. E foi assim, um momento muito significativo de crescimento. Não de cargo, mas de amadurecimento, como olhar a carreira, como gerenciar a carreira, o que a gente deve aceitar, o que a gente não deve aceitar, e são decisões pessoais, não são decisões da empresa. Tu tem a opção de aceitar o que a empresa te dá, né? Mas aí a gente não pode reclamar, né? Se a gente só aceita, daí a gente fica numa posição passiva de que a empresa dá e tu recebe. A empresa te dá o que ela quer dar. Tu aceita se tu quiser ou não. Então, naquele momento, eu aprendi muito sobre isso. E são coisas assim que eu sempre tenho na minha cabeça. Né? Eu ainda amo trabalhar nessa empresa, não tenho planos de sair. Né? O meu chefe vai ficar feliz em ouvir isso. Não tenho planos de sair, porque eu me sinto crescendo, eu me sinto 20 anos depois. Eu me sinto desenvolvendo. Os estagiários que eu contrato agora, os funcionários que eu estou contratando, muito diferentes de mim, né? Com muito mais jovens, com um viés para dados muito mais forte do que eu aprendi a ter e que contribuem muito para as decisões que eu tomo no dia a dia. Eu não consigo imaginar meu dia sem essas pessoas que sabem fazer isso. E daí eu me sinto me reinventando junto com a empresa. Né? Então, eu estou trazendo gente nova, a empresa quer isso, eu quero isso, vejo o valor nisso, e eu sou uma nova profissional. Agora, né, em 2023. Então, eu acho que essa é a grande questão de tu estar tanto tempo numa empresa. Tu poder te reinventar. Tu conhece os caminhos também, a questão da cultura da empresa. Né? Obviamente, a cultura está enraizada. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque às vezes a cultura também se transforma. Né? Toda vez que tu troca as pessoas de um ambiente, aquele ambiente adquire uma nova configuração. Vai precisar se adaptar, né? Exatamente. Não, mas o diretor é o mesmo.
Sim, mas tem outros 5 diretores que ajudam com que aquela dinâmica, né, tenha mudado. Sim. Então, tu tem que estar atento para não ficar, não, mas a cultura da empresa é essa e vai ser essa para o resto da vida. Não, a cultura se transforma, né, as pessoas mudam, os processos mudam, o mercado na nossa volta está mudando. Com certeza. A gente passou 2 anos aí de pandemia que a gente aprendeu a se comunicar de outra forma. Verdade. Isso não existia. Com certeza. Né? Como é que a gente se adapta a essas coisas, né? Eu tenho um gestor da empresa que diz que a gente evoluiu 10 anos em 2. Em 2. Né? Porque a questão do trabalho remoto, do trabalho híbrido, a gente já podia trabalhar de casa, mas a gente não tinha o hábito de trabalhar de casa. Veio a pandemia, nos colocou em casa e agora todo mundo sabe trabalhar de casa. Né? Mas isso não existia 2 anos atrás. Exigiu essa evolução, né? Exatamente. Não dizendo que seja um benefício, mas um legado que ficou desse período, né? Exatamente. Foi esse aprendizado. Porque eu acho que todo profissional precisa dessa motivação renovada para continuar se desenvolvendo, né? Exatamente. Daí tu imagina assim, se tu te apega à cultura da empresa. Não, a cultura sempre foi essa e vai ser assim para sempre. 2 anos de pandemia, todo mundo trabalhando em casa, como é que tu fortalece a cultura todo mundo em casa? Daí, nesse período, na pandemia, eu posso estar errada no número, mas 60% dos nossos funcionários hoje foram contratados no período da pandemia. Olha só. Né? Então, a gente teve uma renovação no quadro de funcionários. Primeiro que a gente aumentou e algumas pessoas que foram realmente que teve a renovação. Mas já 60% dessas pessoas são novas, foram contratadas na pandemia. Como é que tu replica a cultura virtualmente? Então, e elas só vieram a ter contato presencial com a empresa depois que normalizou? Eu teve funcionários que eu contratei e só conheci depois que passou o período de pandemia. Então, assim, mas essas pessoas de alguma forma adquiriram a cultura da empresa. Mas com certeza não é a cultura que eu adquiri 20 anos atrás. Sem dúvidas. É um jeito novo da gente se relacionar. A gente teve que aprender, né? Eu que sou mais antiga, e eles também têm que aprender. Então, eu acho que a gente não pode ficar apegada, a gente não pode ficar ali na teimosia, eu não vou crescer, eu não vou mudar. E acho que ficar 20 anos numa empresa te dá a oportunidade de mudar. A gente pode não aceitar às vezes. Entendi. Né? Mas a oportunidade a gente tem. E nesse ambiente corporativo global, essas empresas globais, quando tem essas mudanças, elas sempre vêm a nível global ou existem mudanças que são locais? Não, existem mudanças que são locais. Eu acho que tem as duas coisas, tá? Tem mudanças que são mais institucionais, que vêm de uma perspectiva global, né? Um alinhamento global, mas tem decisões que são locais mesmo. Né? Então, alguns países estão mais evoluídos na questão de diversidade de gênero, outros menos evoluídos. Então, tu tem que fazer uma mudança mais significativa num país do que no outro. Mas a diretriz da diversidade ela é global. Mas a velocidade e o como a gente implementa cada coisa em cada país são locais. Entendi, que legal. Mas tem de tudo, né? Tem um pouco que é global, um pouco que é local. Mas a gente vai andando, circulando bem. Sim. E essa sua primeira experiência gerencial foi o maior desafio de sua carreira? Foi. E assim, o primeiro ano foi muito difícil. Foi muito difícil porque era a minha primeira posição como gerente, né? Eu tinha sido coordenadora antes, mas era a primeira posição como gerente. Eu não tinha referência de uma mulher no agro nessa posição. Em alguns momentos eu me sentia uma menina, né? Tendo que negociar com aquelas pessoas que eu atendia no telefone para dar suporte, né? Então foi difícil. Assim, o primeiro ano eu ia para casa e eu pensava assim: se eu passar por isso, nada mais me segura. Era isso que eu pensava. Era tipo um dia depois do outro. E lá, isso foi 2014, então faz 9 anos. Acho que deu certo. Com certeza. A liderança no ambiente masculino foi mais difícil? Foi. Mais difícil. A minha equipe, quando eu assumi, era toda de homens. Eu não tinha nenhuma mulher no meu time. Daí eu contratei a primeira mulher, né, para essa posição comercial. E depois dela vieram tantas outras que desempenham a atividade com maestria, assim como os homens que trabalham na minha equipe. A minha equipe é bem mista, eu tenho homens e mulheres, e ambos têm contribuições para o negócio, né? São só diferentes.
E todas elas, com certeza, te assistindo agora, né? Então, é uma conquista que você pode dividir com elas? Sim, e sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de dividir. Porque às vezes não é só ser mulher, né? Ser mulher é um ponto. Mas tem a questão ser mulher, ser baixinha, ser jovem. Tem uma série de questões que são muito presentes para as mulheres, né, em relação à sua autoestima, seu nível de autoconfiança, que às vezes um homem nem percebe, né? E a questão de ser baixinha também é um problema. Eu sou baixinha, né? Eu lido bem com a minha estatura, mas eu tenho mulheres baixinhas no meu time que já trouxeram né, questões de pois é, mas acham que eu sou estagiária. Porque é baixinha, porque é jovem, porque é mulher. Eu disse, não, mas então a gente vai ter que mudar isso. Vamos mudar dentro de casa e depois a gente vai para fora. E daí às vezes pede ajuda, né? Então sempre que eu posso ajudar, eu ajudo. Quando eu não posso ajudar, porque às vezes é um relacionamento com algum cliente que eu não tenho, eu peço ajuda para um colega, mesmo que homem. Olha, fulana está com essa dificuldade com esse cliente, eu quero que tu ajude ela. Porque ela é capaz, ela é ótima, ela é maravilhosa, entendeu? Uma vez teve uma reunião e me ligaram assim, tu tá botando estagiária na reunião. Eu disse, olha, eu não estou colocando estagiária na reunião. Na verdade, ela é a pessoa mais capaz para discutir esse assunto. Eu não tenho o conhecimento que ela tem para discutir esse assunto. O cargo dela é indiferente para... Exato. E ela não era estagiária, mas é que não tinha sido atualizado no Outlook. Eu liguei para ela, eu disse, olha só, pede para a TI atualizar o Outlook. Porque tudo que a gente não precisa são de coisas que, ainda que não sejam reais, nos sabotam. Então, mas eu me lembrei daquela situação da gente, ela não é estagiária. Ela Curioso como detalhes, né, são observados quando é para negativar, né? Gente, eu nunca olho a assinatura de ninguém no e-mail. E daí a pessoa me ligou porque na assinatura do e-mail estava que ela era estagiária. Daí eu disse, não, ela não é estagiária. É a pessoa que mais conhece o assunto. Né? Mas, enfim, jovem, baixinha, bonita, mulher. Então tem assim tem uma caixinha ali de prêmiozinhos que a gente ganha, que na vida pessoal são muito bons e que na vida profissional nos impõem desafios. Sim. Né? Esse protagonismo feminino que você comentou antes, ele é diferente dentro do segmento do agronegócio? Tem particularidades? Eu acho que tem. Eu não saberia te dizer se é só no agronegócio, né? É que o agronegócio é um ambiente muito masculino, né? Mas eu vejo, assim, nas feiras, dentro da ACO, a ACO tem um trabalho muito forte na questão da diversidade. Aliás, admiro bastante o trabalho que eles fazem na questão da diversidade, não só de gênero, mas eles têm uma área com funcionários autistas que são conhecidos pelo hiperfoco, então eles separam pequenas peças, enfim, uma área sensacional. Eu visitei uma vez a linha de montagem lá em Canoas. A linha de montagem foi apresentada por um funcionário que trabalha na linha de montagem e é cego. E ele mostrava a linha de montagem e apontava. E eu ficava assim, meu Deus, mas como é que ele sabe para onde que ele está apontando? Claro, ele tem outras habilidades que eu não tenho. Sim, já assimilou todo o ambiente onde ele está inserido. Todo ambiente. Então, a ACO tem um trabalho fantástico. A ACO tem engenheiras mecânicas mulheres, né, que trabalham em projetos de desenvolvimento de máquinas agrícolas. Então, assim, eles fazem um trabalho fantástico. Então, eu vejo isso aumentando e melhorando. Mas a impressão que eu tenho é que isso ainda é novidade, né? Tanto que em vários, todo dia 8 de março, né, que é o Dia da Mulher, a gente está na feira lá no Rio Grande do Sul e tem um dia inteiro especial dedicado às mulheres, pelo Dia da Mulher. E sim, eu fico, obviamente, como toda mulher, lisonjeada, mas isso existe porque não é natural. Senão não precisaria estar. Entendi. Não precisaria. E daí a gente observa, às vezes, nas falas, assim, pequenas falas. Mas tem muitas mulheres acompanhando os maridos aqui na feira. Sim, tem muitas mulheres acompanhando os maridos e também tem muitas mulheres comprando. Sem dúvidas. Né? Então, ainda tem assim, uma pequena fala, né? Tem coisas que a gente precisa mudar ainda. Né? Acho legal que isso está sendo disseminado para as redes de concessionárias também, né? Eu percebo esse movimento que a cultura está sendo transmitida para todos os ramos da organização, né? Não vai ficar isolado só lá
no centro, né? Está sendo disseminado, isso é muito legal, que vai dar maior alcance, né? Exatamente. Com certeza é essa temática, né? Exatamente. Não, e eu vejo assim, tem concessionárias que têm gerentes de oficina mulheres, vendedoras mulheres, gerentes comerciais mulheres, tem concessionárias que a sucessora ou a titular da concessionária é mulher. E conheço mulheres bem fortes ocupando essa posição. Então, eu fico com orgulho de ver isso. Mas eu reconheço que a nossa jornada ainda é longa. Conte conosco. Vou contar, porque falando gente. do SMCast, eu acho que a gente pode se orgulhar, porque eu acredito, não tenho os números agora, mas a maioria das participações foram femininas e todas elas agregaram tanto quanto você está agregando aqui agora. Mas eu queria também te perguntar se essa gestão comercial que você faz, ela é diferente no agronegócio? Das outras experiências que você teve em outros segmentos? Olha, na essência ela não é. Na essência ela não é. Eu acho que o que diferencia mesmo é a questão do segmento é mais pela quantidade de homens presentes versus mulheres presentes. Mas no momento que a gente naturaliza, né, as posições, tanto faz se tu vai contratar mulher ou homem, aparecem as candidatas, assim como aparecem os candidatos, né? Então, ela, na essência, ela não é uma posição diferente pelo segmento. O segmento só dá uma conotação um pouco mais masculina que talvez outros segmentos. Mas ela não é diferente. Né? Legal esse foco específico numa área. Falando do agronegócio, então vocês acabam tendo que imergir nesse universo para entender as particularidades e tudo mais, né? Exato. Não, e uma coisa que a gente diz, assim, ó, eu só trabalho para financiar máquinas, né? Mas agora está na época do custeio das lavouras, né? Então, eu paro de dar atenção para a máquina e vou trabalhar no custeio da lavoura. Não, gente, eu vou continuar financiando a máquina porque eu não faço o custeio da lavoura. Entendi. Né? O custeio da lavoura vai ficar sob a responsabilidade de outros bancos, né? Mas esse foco permite com que eu sempre esteja dedicada para aquilo que é o negócio da SM, que é o negócio da Masse, que é vender as máquinas e equipamentos. Né? Então, eu vou estar sempre dedicada para isso. Faça chuva, faça sol, seja época de custeio, não seja, né? Tenha linha de financiamento mais barata ou mais cara, eu sempre vou estar dedicada para isso. Né? Que legal. E o que isso gera de maior benefício para o agricultor lá na ponta, que é o público-alvo disso tudo, né? De toda essa operação? Eu acho que a principal vantagem para ele é a redução da complexidade na hora do processo de financiamento. Ele faz tudo na concessionária. Ele é como se o banco é só um instrumento atrás daquilo que a concessionária está fazendo. Porque ele vai na concessionária com pessoas que ele conhece, ele faz todo o processo lá, ele diz o que ele está comprando, o que ele quer comprar, e a gente operacionaliza aquilo que é o desejo dele, com menor grau de complexidade. As taxas, né, as linhas de financiamento costumam ser mais adequadas àquilo que ele precisa, em termos de carência, primeiro vencimento. Não adianta eu botar um primeiro vencimento no mês de janeiro, se a receita dele vai ser em maio. Para que eu vou fazer isso com ele? Existe uma adaptação. Exige uma adaptação. Então, eu acho que ele tem esse acesso mais fácil. Né? Se ele vai usar uma linha em moeda estrangeira ou não. Bom, eu sei se ele pode ou não pode usar uma linha em moeda estrangeira. Eu vou oferecer isso para ele se eu entender que o cenário dele, né, o cenário que ele está inserido, comporta aquela linha. Então, ele é muito mais customizada a oferta de financiamento. Né, a realidade de cada produtor em cada região. Né, porque daí a gente tem lá no sul do país, tem regiões que é pequeno produtor, que é o Pronaf. A oferta de crédito que eu faço para esse público é completamente diferente da oferta de crédito que eu vou fazer no Cerrado. Que legal. Né, são produtores com capacidades diferentes, as áreas têm tamanhos diferentes, o que ele compra é diferente, a atividade é diferente. Então, eu não posso oferecer para ele a mesma coisa. Então, tem diferenças entre regiões e agricultores? Tem. Na aquisição de máquinas agrícolas? Tem e o banco se molda para atender diferentes regiões? A gente se molda para atender diferentes regiões, pequenos produtores. Eu me lembro no passado, quando eu entrei no banco, a gente só tinha as linhas de BNDES.
E delas tinham regras de enquadramento. Elas ainda têm. Mas a questão era assim, bom, ou o cliente se enquadra ou ele não financia. Era isso ou não isso. Não tinha flexibilidade. Não tinha, porque aquela era a regra de enquadramento dentro da linha de BNDES. Hoje, a gente trabalha com diversas linhas de financiamento, incluindo as linhas de BNDES, mais as linhas do próprio banco. O que isso me permite? O cliente não se enquadra nessa linha do BNDES. Bom, mas eu tenho mais essas 3 linhas aqui alguma vai que atender. ele se enquadra. Entendi. Né? Então, tu consegue... No passado, eu atendi os produtores que se enquadravam. Hoje, eu posso atender todos os produtores com diferentes produtos, né? Adequado à realidade de cada um. E no caso do Aquafinance, o acesso do agricultor, do produtor rural, vai ser sempre através da concessionária? Sempre através da concessionária. Sempre. Ele não acessa direto o banco. Né? A gente tem a concessionária como o nosso braço no campo. Né? Então, ela conhece o cliente, ela sabe o jeito que o cliente gosta de fazer aquele negócio. Eu preciso só ajudar ela a oferecer a melhor linha, a melhor condição para ele operacionalizar aquele processo. Entendeu? O produtor percebe esse diferencial? Poxa, eu estou indo na concessionária, eles têm toda uma estrutura de banco por trás. Isso gera mais credibilidade, que é tão valorizado por eles, né? Gera e o que ajuda a gerar essa comodidade, essa confiança, essa comodidade, além dele não precisar sair da região dele, às vezes ele não sai nem da fazenda, né? Às vezes é o próprio vendedor que vai lá e busca as informações dos documentos. Então, ele não precisa nem sair, ir num banco, abrir conta corrente, comprar outros produtos que não o financiamento para poder compor aquele crédito. Então, ele tem ali um certo conforto. E ele tem também a identificação com a marca, né? É o banco da Massey. Não é outro banco. Né? Então, eu vou comprar aqui porque é o banco da Massey, é a concessionária que eu conheço. Eu não recebi o boleto, ou me apertei, né? Tive um problema na safra, coisa e tal, me apertei, preciso renegociar. É na concessionária que ele vai. Né? Ele poderia ligar direto para o banco? Poderia. Mas ele vai na concessionária onde ele comprou, porque ele confia na concessionária. Que legal. Né? Essa identificação do produtor com a concessionária e com a marca é fundamental. E esse é o ponto que ele mais reconhece. Né? Essa identificação com a concessionária e com a marca. Bastante estratégico, inclusive, né? Criar essa conexão, né? Exato. E você comentou que vocês segmentam muito para o agricultor, para o produtor rural, né? Como vocês fazem? Existe pesquisa de campo? Vocês visitam muito para entender as necessidades do agricultor, para aí então criar ali os próprios benefícios que depois vai voltar para ele? Existe isso? Essa pesquisa de campo? Existe. A gente tem uma equipe de campo, né? Dividida por marca também. Então, tem uma equipe que cuida só de Massey, que visita as concessionárias em cada região do país. Então, tem um responsável por cada região. E visitam também os produtores daquela região. Né? Então, e é bem comum acontecer, olha, banco, esse tipo de produtor aqui é pecuarista, vocês estão pedindo muita garantia para ele, não é o normal. Então vamos entender isso aqui. Daí, às vezes, a gente estrutura uma visita com a própria área de crédito. Olha só, a SM está me trazendo esse ponto que a gente não está atendendo adequadamente. Vamos fazer uma visita lá e entender essa região. Então, a gente traz o crédito junto com a equipe comercial, entende a realidade da região, visita produtores. Bom, agora vamos propor uma alteração nas nossas regras de crédito para atender esse segmento específico. Então, tem as políticas gerais e, eventualmente, a gente tem que fazer adaptações para uma região ou uma realidade específica. Né? É o que deve te motivar também a rodar pelo Brasil, né? Feiras, eventos, para ter esse contato mais próximo, né? Poder buscar na fonte as informações, né? Não, e é muito bacana porque as pessoas gostam de ter espaço para falar, né? Então, tanto faz se eu vou visitar um produtor, ou se eu vou visitar uma concessionária, ou se eu estou numa feira, as pessoas trazem aquilo que desacomoda elas. Né? Então, tem produtores, olha, eu não estou satisfeito. Não estou satisfeita, essa taxa está muito alta, ou esse prazo não me serve, olha, tu me pediu uma hipoteca, né? Eu não gosto de dar minha hipoteca. Então, tem esse espaço para conversar,
né? Nem sempre a gente consegue atender integralmente a demanda, mas as pessoas gostam de ser ouvidas, né? Elas gostam de saber que alguém prestou atenção naquilo que elas estão trazendo. E a gente tem alguns clientes, né? Tu perguntou antes se todo cliente chega na Cofinance através da concessionária. E é fato, é sempre assim. Mas a gente já tem alguns clientes, né? E na massa isso é muito comum. A gente tem um índice de recompra dos clientes muito alto. Então o cliente comprou um massa, daqui a um ano ele vai comprar um outro equipamento, ou ele vai ampliar a frota dele, ou ele vai trocar um mais antigo. A gente tem um índice de recompra muito grande na massa. Então a gente tem alguns clientes que são nossos clientes há 25 anos. Esse cliente, alguns deles, eles ligam para o banco para saber como é que está o crédito deles, depois eles vão na concessionária para efetivar a compra. E hoje a gente colocou muita tecnologia à disposição da concessionária. Né? Então a gente tem aprovação de crédito automática. Né? Então ali em segundos o concessionário vai lá, coloca o CPF do cliente, roda a análise e já está ali, ó, aprovou ou caiu em análise interna, dependendo do parâmetro. Então isso tudo facilita na hora da compra. Questões de distância, né? E eu trabalho desde a época do fax lá no banco. Para tu pegar uma assinatura, às vezes tu tem que rodar 200, 300 quilômetros, às vezes menos, às vezes mais. Hoje a gente tem assinatura digital, tem registro digital de contrato, que faz com que esse deslocamento não tenha que acontecer. Né? Ou que ele seja abreviado, que ele seja encurtado. Né? Então, a gente traz muita coisa em termos de tecnologia para facilitar a vida do produtor e da concessionária que está fazendo a venda. Né? A gente diz assim, ó, eu não sou o fim, eu só sou o meio. Eu só sou o meio, eu não posso atrapalhar. Eu tenho que facilitar. Né? Então é nesse papel que a gente se coloca de desenvolver tecnologia, desenvolver produtos e alcançar as ferramentas que a concessionária precisa. Que legal, né? Porque é tudo que o agricultor quer, que o tempo dele seja otimizado, né? E cada vez mais ele é exigido com outros cuidados na operação, né? E quem não quer, né? Todo mundo quer, né? Com certeza. Então o conceito do Aquafinance é muito de parceria com o produtor rural, né? Isso aí. Isso aí. E aí vocês disseminam isso para as redes concessionárias. Exatamente. O produtor enxerga da mesma forma essa parceria? Eu acredito que sim, tá? Acho que não é um negócio frio, né? Não é frio. Não é frio. E é muito engraçado que tem produtores assim que a gente conhece a família, né? Conhece o filho, conhece o produtor. E eles ligam. Daí às vezes dá algum problema, eles ligam também. E é muito legal porque tu tá com ele gravado no teu celular, entendeu? Não é uma pessoa que ligou para um 0800. Sim. Né? Então, tem vários produtores que ligam no meu celular. Né? Olha, tô te ligando porque eu tive um probleminha tal, vê se tu consegue me ajudar. Né? E como não são muitos que fazem isso, né? É uma parte do meu trabalho que eu gosto, assim, tipo, olha... Priorize e manter. Priorize e manter. Que legal. Exatamente. E às vezes eles estão financiando outras coisas que nem é na minha unidade, porque eu cuido só de massa, né? Mas às vezes eles estão financiando uma estrutura de armazenagem ou um pivô de irrigação, alguma coisa assim, e eles ligam, olha, eu estou financiando tal coisa... Cuida dessa operação, me ajuda a cuidar dessa operação. Sim, eu ajudo. Mas é muito bacana porque é um laço de confiança com alguém que mora em outro estado, que foi construído pelo telefone. Em algum momento teve ali a reunião física, mas nem sempre ela acontece. Né? Porque, como tu sabe, moro lá no Rio Grande do Sul. Né? Mas, eventualmente, nas feiras, enfim, eles acabam, né, indo na feira para ver com quem eles fizeram o negócio. Né? Olha, eu estou indo na feira, vim aqui só para dar oi. Né? Então, vocês fazem um trabalho consultivo. Consultivo. Para o agricultor. Consultivo. Exatamente. E é bem bacana esse trabalho, né? Porque às vezes eles precisam de ajuda mesmo. Às vezes eles precisam só de uma orientação. E eles têm muito conhecimento na atividade que eles desempenham. Sim. Né? E outras coisas, né? Outros assuntos, e a parte financeira às vezes fica delegada para uma outra pessoa e às vezes eles se atrapalham mesmo para entender tudo aquilo. Né? É uma engenharia grande, assim, é muita coisa para dominar, né? O nosso mundo ele é complexo, é muita informação à nossa disposição. Como é que tu vai usar toda essa informação, né? Sem dúvida. E por envolver tantas
tantas particularidades assim, dá para dizer que o ramo de crédito agrícola é um termômetro do agronegócio? Tipo, para ajudar a desenvolver? Sim, sim. Eu acho que recentemente a gente está experimentando isso, tá? A compra do equipamento sem o processo de financiamento, ela é dificultosa, né? Hoje mais de 60% das máquinas são financiadas, né? Tem algum tipo de financiamento. Eu te diria que até mais, tá? Às vezes o financiamento acontece pela própria concessionária, né? Às vezes é um consórcio, é o banco da fábrica, é outros bancos, é o financiamento da própria concessionária que dá um prazo ali para o cliente, mas quase que 60% ou mais precisam de algum tipo de intervenção financeira para concretizar a venda. Então não dá para tu experimentar ou definir uma estratégia de negócio de vendas que não traga junto a solução financeira para o cliente, seja ela qual for. Né? Então é bem nesse sentido que a gente tenta estar muito próximo da concessionária e da fábrica, porque a estratégia de negócio ela é da SM, ela é da Massey, ela é da Cofinance. Né? Então, quando a SM vai lá vender um trator e quer oferecer a solução financeira, ela com certeza negociou isso com o banco e com a fábrica. Ela chegar sem a solução financeira cria mais dúvidas, né, do que ela teria se ela chegasse com um pacote completo. Né? Então, não dá para pensar a estratégia sem a solução financeira. Então, dá para dizer que se eu altero as regras ou a disponibilidade de crédito, eu estou impactando no desenvolvimento do agronegócio. Tá impactando. Está impactando. E a gente experimentou isso com as altas de juros, né? Então, há 2 anos atrás, se não me falha a memória, a gente tinha no início do ano uma Selic de 2%. Né? Passados 2 anos, hoje a gente experimenta uma Selic aí de mais de 13,75%. Né? Essa alta de juros foi sentida pelos produtores. Nesse período, o que aconteceu? Teve um aumento significativo da venda à vista. Né, que a gente enxerga como venda à vista, que às vezes incluiu um parcelamento pela concessionária. Sim. Né? Esse é um movimento em razão da taxa de juros, né, que foi elevada nesses últimos 2 anos. Né? Hoje a gente está trabalhando com um crédito próprio e com muitas campanhas, né, que são taxas diferenciadas para facilitar o processo de venda. Então, a gente está trabalhando com taxa de 12,5% ao ano, no prazo de 5 anos, taxa a partir de 0%, taxa em moeda estrangeira a partir de 7,5%. Então, essas todas são condições mais atrativas do que uma condição próxima à Selic e que facilita o processo de venda. Né? Ele sozinho não é suficiente, mas é um conjunto. Né? Com todas essas variáveis que envolve, a pandemia influenciou demais no setor? Ela influenciou, acho que, o mundo, né? O mundo. Mas influenciou o setor também. Porque o produtor continuou com a necessidade de adquirir. Exatamente. Assim, a gente não observou uma dificuldade no segmento agrícola. Né? A gente acompanhou os números durante todo o período de pandemia e o agronegócio foi muito bem, obrigada. O que mudou nesse segmento durante o período de pandemia? É essa migração daquela venda que era financiada que passou a ser realizada à vista, né? Ou com pequeno parcelamento pela concessionária. Porque em função do aumento das taxas de juros. Mas sim, a pandemia influenciou o agronegócio e daí, assim, o que a gente teve? A gente teve indisponibilidade de equipamentos, né? Teve toda a questão dos semicondutores que afetou todas as indústrias, né? Isso fez com que a gente demorasse mais para receber os insumos para montar uma máquina. Todas as indústrias foram afetadas por isso, em maior ou menor grau. Tudo isso foram efeitos da pandemia e efeitos que a gente continua vivendo. Ainda tem reflexo hoje? Ainda tem. A gente tem questões de inflação, políticas econômicas, a gente vê o mercado internacional com aumento de taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Isso tudo são fatores pós-pandemia. Né?
um cenário mundial, né, que está se perpetuando, né? Perpetuando não é bem a palavra, mas que segue depois da pandemia, né? Que em algum momento isso vai se acomodar, mas a gente observa as economias muito fragilizadas, os bancos centrais, né, ao redor do mundo com muito receio, né, a inflação ao redor do mundo também muito alta, o que motiva o aumento das taxas de juros. Né? Então, a gente não está num cenário normal. Né? Esse conceito de crédito agrícola é uma particularidade do Brasil ou lá fora também tem esse conceito tão presente quanto é aqui? Não, o subsídio para a agricultura ele se dá de diferentes formas nos países, mas como a gente conhece aqui, né, o subsídio do governo através da taxa de juros para compra de máquinas e equipamentos, a gente só conhece aqui, né, o subsídio através da taxa de juros. Né, tem outras formas de subsídio ao redor do mundo, mas ele não se faz presente no crédito agrícola. Né, ele se apresenta daí de outras formas. Grãos hoje, inclusive, já é uma moeda de troca, né? Não hoje, já de um tempo, né? Sim. Mas eu ouço que está crescente, né? Sim. A conversão de grãos para moeda. É o barter que eles chamam. A gente não opera com o barter, né? O barter é uma engenharia financeira que precisa de algum suporte de tradings, enfim. Mas é uma linha muito comum, principalmente em café. Bem comum em café. Quando você circula pelo Brasil e visita fazendas, você deve se deparar com testemunhos, né, de produtores. Essa aqui eu comprei através de vocês. Sim. Dá um orgulho ali de fazer parte daquilo? Dá sim. Principalmente quando eles trazem isso de uma maneira muito positiva. Olha, eu comprei, fiquei feliz. Eu tenho um produtor no Rio Grande do Sul, eu tive com ele numa feira alguns anos atrás. E ele disse, quando eu financei meu primeiro trator com o banco, eu tinha 40 hectares. Hoje eu tenho 400 hectares e eu já comprei uma colheitadeira. Então, assim, tu vê aquele produtor crescendo e tendo usado o banco desde lá de quando ele tinha 40 hectares, agora com 400, agora eu nem sei com quantos hectares ele está, eu espero que ele continue crescendo, mas dá um orgulho porque tu fez parte daquela construção. É claro que o papel do banco é muito pequeno, né? Quer ser só o meio financeiro para ele comprar a máquina, mas às vezes é a única forma que eles têm para fazer esse investimento. Né? Então, tu poder ajudar nesse momento que ele precisa fazer o investimento, que ele quer ver o negócio dele crescendo, e tu vê depois o resultado disso é bem legal. Já teve as suas experiências como produtora? Você almeja isso um dia? Gente, eu mato planta em casa, não dá. Gente, pro bem da população mundial. Não se arriscaria? Eu não me arriscaria. Não, eu admiro realmente os produtores, e a gente falou aqui da questão da coragem. Né? Eu acho que eu sou muito boa em muitas coisas, mas essa não é uma delas. Eu acho que eu não tenho a coragem necessária, né, para empreender, e a gente fala muito de ser empreendedor. Né? O produtor rural ele é um empreendedor agrícola. Ele passa por todos os percalços que um empreendedor passa para montar o seu negócio, com o agravante do clima. Né? Então, assim, acho que demanda muita coragem, talento, perfil para correr esse tipo de risco, porque o risco que eles correm não é pequeno. Né? Ele é um empreendedor. Acho que eu não tenho esse perfil, entendeu? Eu acho que a população mundial teria problemas se eu fosse uma produtora. Mas é algo que eu acho muito legal e assim, ele é quase que unânime, os valores que são transmitidos, né? Pela agricultura familiar, por toda essa história que carrega, né, de desenvolvimento. Você percebe isso também? Você conseguiu, mesmo tendo uma infância ligada à agricultura, hoje você absorveu muito desses valores? Sim. Do segmento? Sim. Ele é completamente diferente. Porque a gente falou um pouquinho antes, né, que as pessoas gostam de fazer negócio com quem elas conhecem. Verdade. Elas precisam confiar em quem elas estão fazendo negócio. Elas são extremamente honestas. Extremamente honestas. Assim, se a pessoa fez um negócio contigo e tem algum problema, ela se sente envergonhada. Eles têm essa coisa da honestidade, da integridade muito forte. Muito e eles não quebram isso. Não quebram.
né? Então, às vezes eu digo dentro do banco, gente, pode fazer, porque se eu precisar cobrar, eu me sinto tranquila de poder cobrar essa pessoa, porque ela não vai, né, deixar na mão. Então, isso é muito forte para eles. Claro que às vezes isso é mais difícil de botar no papel para uma área de crédito, né? Mas sempre que possível trazer esse conhecimento e esse comprometimento. Eles se comprometem com os seus parceiros de negócio. Então, olha, eu tive dificuldade, tu me ajudou. Tu é parceiro dele para sempre. Eles têm essa lealdade também. Sim. Então, acho que tem muitas características, né, do setor, muitos valores que são do setor, que é difícil tu ver em outros lugares. Verdade. Né? Tu vê em empresas ligadas ao setor. Né? Essa questão da lealdade, da confiança, da integridade, da honestidade, mas tu não vê em todos os lugares. Pelo menos não presente fisicamente. Né? É inspirador até para as próprias organizações que os atendem, né? De aprender com essa cultura deles. Porque, de fato, se você não criar relacionamento, conexão com ele, é inexistente a operação, né? Exatamente. Mas em toda a sua trajetória, Simone, passando pelos desafios que você passou, as dificuldades, o quanto você se sente parte do desenvolvimento que você viu a empresa passar, no caso da ACO, e também no segmento do agronegócio. O quanto você se sente parte disso tudo. Nossa, Léo. Não, eu me sinto... Eu realmente, assim, eu me sinto muito parte, né? Eu acho que a gente tem sonhos grandes, às vezes, de mudar o mundo, né? Ninguém muda o mundo sozinho, entendeu? A gente muda o ambiente que a gente está inserido. E, nesse contexto, eu me sinto muito parte da empresa que eu trabalho, das contribuições que eu dou, não só para o negócio, mas para as pessoas que estão se juntando à empresa, ao que eu vi o negócio crescer, né? Quando lá atrás eu assumi, nós éramos 80 funcionários, né? Hoje o número de funcionários que nós somos, o volume de negócios que a gente faz todo ano, as pessoas que eu conheço há 25 anos e que ainda são nossos parceiros de negócio, o próprio negócio da Massey, que é onde eu comecei a minha carreira nessa empresa. Eu me sinto integrada com esse negócio, sabe? Eu fico orgulhosa quando alguém da empresa de outro país pede para visitar algum cliente com quem eu tenho contato e eu passo um briefing do cliente, eu chego lá e o cliente diz exatamente o que eu falei. Gente, olha como eu conheço esse cliente, né? Então, eu sinto essa proximidade com os clientes, né? E daí, às vezes, o pessoal... Eu tenho muitos clientes que me conhecem há 25 anos, né? Há 20 anos, desculpa. E daí, às vezes, eles ligam e querem falar comigo. Eu não tenho, assim, todo o tempo, né, para atender todos, né? Mas algumas pessoas acham, não, mas ele está te ligando porque tu é gerente. Não. Quando eu era estagiária, essa mesma pessoa já me ligava. E a confiança que ela foi gerada me ligava ali. E ela falava dos mesmos problemas que ela fala hoje comigo. A única coisa que mudou entre nós dois é que ele é um empresário muito mais rico hoje do que ele era 20 anos atrás, e eu sou gerente, não mais estagiária. Mas ele já me ligava quando eu era estagiária, né? E já falava comigo quando eu era estagiária. E nada mudou, além dele ser mais rico hoje do que ele era. Então, quando eu vejo isso, né? E eu às vezes digo para o pessoal que está entrando, né? Eu atendia telefone. Tá? Eu atendia os clientes que ligavam para o banco para pedir uma ajuda no processo de financiamento. Este era o meu trabalho. E eu me achava muito boa nisso. E eu continuo me achando, né? E não é o cargo, não é porque eu era estagiária que eu não ia me achar boa. E eu tive colegas que faziam a mesma coisa que eu e que se achavam meros atendentes de telefone. Eu nunca me achei uma mera atendente de telefone. Você não se limitou. Porque o meu trabalho não era... o meu trabalho era atender telefone, mas o meu objetivo era ajudar a pessoa que estava ligando. Né? Atender o telefone era ação. Sim. Né? Mas eu precisava escutar e entender o que aquela pessoa precisava. E isso eu faço até hoje. E isso não muda com cargo. Né? A empresa mudou e isso não mudou. As pessoas continuam nos ligando porque elas precisam de ajuda. Ninguém liga. Eu só liguei. Não, quando a pessoa liga, ela sabe que ela tem
um problema para resolver. Uma necessidade, com certeza. Ela não quer que uma pessoa tendo o telefone diga tu tem um problema. Ela já sabe disso. Ela quer ajuda para resolver. Prováveis soluções, com certeza. Exatamente. E daí depende do cargo. Tu só precisa ter vontade. Então, é nisso que eu me vejo nesse negócio. Legal. Vejo na Massey, me vejo nas concessionárias, me vejo em alguns clientes que eu conheci pessoalmente, né? Com certeza não conheci todos. A gente tem mais de 70, 80 mil clientes na carteira. Não conheço todos eles, mas aqueles que eu conheci também fazem parte para mim, entendeu? Sim. E ver a Massey hoje se reinventando, por assim dizer, não só no padrão de marca, mas nos processos também, no posicionamento de mercado, renova essa sua paixão pela marca? Renova. Eu sou meio apaixonada, né? Eu acho que tu percebeu que eu sou meio apaixonada. Né? Então, assim, eu sinto renovada, né? Então, quando eu vejo as lojas no novo padrão, quando eu vejo novas concessionárias se juntando a esse grupo, quando eu vejo concessionárias antigas investindo em novas ações para se adaptar a esse mercado, para se atualizar, e a ação de vocês com SMCast é um exemplo disso. Quando eu vejo isso, eu me sinto renovada. Né? A minha paixão é renovada, eu tenho orgulho do que é feito nas concessionárias, eu tenho orgulho do que a minha equipe faz, eu tenho orgulho do que a Massey faz, eu tenho orgulho do que o banco faz junto com a Massey, com as concessionárias. Então, eu me sinto sempre com a paixão renovada. Esse meu casamento acho que é para a vida toda. Que legal. Do que a Simone mais se orgulha, pessoal e profissionalmente? Do que eu mais me orgulho, pessoal e profissionalmente. Porque eu imagino que toda essa trajetória te marcou muito. Sim. E que você transmite hoje isso para outros também, né? Eu acho que pessoalmente, tá? O meu orgulho pessoal é aqueles planos, aquela ideia que eu tinha de vida para mim lá quando eu era muito jovem, que eu queria ser uma executiva que viajava muito. Então, aquela ideia, quando eu olho para minha vida hoje, ela tá materializada, né? Então, eu moro, né, na cidade que eu gosto de morar, eu tenho minha casa, eu tenho meus cachorros, tenho meu filho. Então, assim, estou super realizada e eu consigo ver o que é importante para mim e o que não é, né? E profissionalmente, é óbvio que eu me sinto super orgulhosa de estar onde eu estou hoje, mas eu sinto mais orgulho de saber que eu escolhi isso. Eu não só recebi isso. Não foi levada espontaneamente. Não, eu escolhi, eu disse não, né, que foram ousados, mas foram ditos. Construí cada degrau dessa carreira e não me sinto estagnada. Né? 20 anos na mesma empresa poderia ser um sentimento válido, né? Mas não é o meu caso. Então, eu sinto orgulho dessa carreira, da forma como ela foi construída, né? E de ter escolhido isso. E o que continua te motivando? Gente, olha, a motivação, para mim, ela é uma coisa muito pessoal, né? Mas eu acho que o que me motiva mesmo é esses relacionamentos que a gente constrói, né? Eu conheço tanta gente legal nas viagens que eu faço. Eu visito tantos lugares legais, eu experimento coisas novas. Todos os dias, em cada viagem que eu faço, eu experimento alguma coisa que eu não experimentei ainda. As pessoas me contam as suas histórias de como chegaram nas localidades que moram. E eu fico admirada com a coragem delas. Às vezes, né, quando a gente dá uma pensadinha, tô cansada. Não tô cansada. Isso vai te renovando. Renova porque tu vê o exemplo de alguém que fez muito mais do que tu. Muito mais. Com muito menos recurso do que tu. Então, eu acabo me inspirando nessas histórias que são, às vezes, muito mais difíceis e muito mais inspiradoras, né? Tem muita gente nova chegando também, né? Tem. No agronegócio. Novos produtores que estão se desenvolvendo, a nova geração. E eu acho que isso tudo vai estimulando, né? Toda a cadeia ligada de ver novas
pessoas e famílias se desenvolverem, né? Muito legal isso. Não, é muito legal. Não, é cidades que estão se criando, né? São cidades que estão criando, que estão crescendo. Cidades, às vezes, que têm pouca estrutura, né? E às vezes eu visito algumas cidades, assim, que são super pequenas, que não tem escola, que não tem hospital. E daí as pessoas me contam, não, a gente está aqui negociando com o governo para ver se vem uma escola para cá. Por quê, né? Porque se vai contratar um engenheiro, um médico, as pessoas perguntam, tá, mas tem escola? Sem dúvidas. Não tem escola. Mas se não tem escola, eu não vou. E daí a cidade não se desenvolve. Então, tu vê os produtores, né, as famílias, os produtores, e nesse exemplo eu conheci um casal super jovem, que é a segunda geração no campo. E eles trabalham na associação de moradores do município para conseguir os recursos para o município, para que a cidade se desenvolva e com isso se desenvolvam os filhos e tudo no entorno, né? Sim. Então isso sim são histórias inspiradoras, sabe? Sem dúvidas. De fazer com nada muita coisa. Você disse lá no começo do nosso bate-papo que não entrou pelo segmento. Não. Mas hoje, o que o agro representa para a Simone? Eu não consigo imaginar uma carreira fora do agro. Não consigo. E eu até brinco com o pessoal que eu conheci muita gente nesses 20 anos. E as pessoas, elas mudam de camisa, mas elas não saem do agro. Então, eu tenho amigos que trabalharam comigo na ACO, que hoje trabalham em outras empresas. Eles estão lá usando outra camisa, continuam sendo meus amigos e continuam no agro. E eu imagino mais ou menos isso. Eu não consigo me imaginar fora do agro. Eu não consigo nem me imaginar fora da massa, imagina fora do agro. Não, que legal, não que legal. Consigo. Que privilégio ouvir isso, ouvir a sua história. Eu gosto sempre, antes de terminar, de encerrar, dar a oportunidade para uma mensagem final. E eu sei que a gente poderia conversar muito mais aqui. Me disseram que se a gente fosse falar só de bichos, de cachorro, a gente faria outro podcast, que você gosta bastante. Sou né? apaixonada. E eu também, mas eu queria te dar essa oportunidade de deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando, agricultores e também seus familiares, pessoas da empresa que com certeza você inspira. Ai, gente, eu acho que como mensagem mesmo, tá? É a gente continuar acreditando no agro. Mas acreditando de uma forma genuína, tá? O agro que eu conheço é o agro que ajuda a alimentar o mundo, e nenhuma menção poética isso. De fato, o agro que eu conheço ajuda a alimentar o mundo. Ele é um agro que faz as coisas com responsabilidade, preservando o meio ambiente. Nós somos um dos países que mais preserva o meio ambiente. É um agro que se preocupa em ajudar o desenvolvimento da sua comunidade, né, a comunidade onde está inserido, não só através de emprego, de ações sociais. Tem localidades em que a cidade gira em torno de 1 ou 2 produtores. Né? Então, esse é o agro que eu conheço. Né? E o que eu acho que é importante a gente continuar acreditando nesse agro. Né? Tem muita informação pouco validada, tem muita informação irresponsável a respeito do agro, e não é o agro que eu conheço. O agro que eu conheço é responsável, produz, ajuda a alimentar o mundo e faz isso dentro do que a legislação e o senso comum exige que seja feito. Né? Então, eu acredito no agro, a Massi acredita no agro, a SM acredita no agro, e eu acho que o nosso papel enquanto trabalhadores do agro é promover que as pessoas acreditem no agro como a gente acredita. Né? Esse agro que às vezes aparece denegrido na mídia não é o agro que a gente conhece, não é a realidade da maioria dos produtores rurais. Né? A grande maioria que eu conheço é muito responsável, né? E sofre, né, para conseguir ser responsável, né? Porque às vezes não, o ambiente, a estrutura não oferece condições suficientes para isso, mas ainda assim eles se esforçam para serem. Então acho que é acreditar no agro, né? Por parte do banco, a gente acredita no agro, a gente vive o agro e vive do agro, né? Então eu só posso pedir que a gente continue fazendo isso pelo agro, né? E
pela gente mesmo, porque o agro contribui com valores muito significativos para a nossa sociedade como um todo, e não é só o alimento que gera, mas os valores que a gente citou aqui também. Sem dúvidas. Perfeito. Fica aí explícito na sua fala o propósito do nosso podcast, que é justamente levar esse conteúdo de pessoas relevantes como você para a nossa audiência. Então, queria dizer que é um privilégio nosso, em nome da SM Tratores, queria te agradecer por compartilhar tanto conhecimento, sua experiência aqui conosco, e nós deixamos nosso agradecimento a você, Simone, e a todo o Aquafines, que é parceiro da SM, né, de longa data. Então, obrigado por participar do SMcast, de verdade. Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite. Adorei o bate-papo. Eu poderia ficar muito mais tempo aqui. Que show. Teremos novas oportunidades, com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigada. E a todos vocês que nos acompanharam aqui até o final, tenho certeza que valeu muito a pena você acompanhar esse bate-papo. Quero reforçar o convite para que você não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Muitas outras histórias ainda serão contadas aqui e conteúdo relevante para o agronegócio. Então, ouça esse episódio também no Spotify, já está disponível lá. Eu deixo aqui o meu abraço e até o próximo episódio do SMcast. Tchau, tchau.